Olá, turma, tudo bem? Vamos prosseguir os nossos estudos de filosofia dentro da perspectiva no campo da ética, tá? Vamos trabalhar agora a ética na visão do nosso amigo empirista David Hume. Nós trabalhamos o empirismo radical lá em Hume, né? Na segunda avaliação. Agora estamos trabalhando a visão desse autor que é empirista, todos já sabemos, na visão sobre os princípios da ética, qual seriam os princípios éticos segundo o nosso autor, tá bom? Viu como a importância da ética, ela é uma importância bem, vamos dizer, de grande referencial para nossas vidas. Então, David Hume também trata a ética, a ética, esse tema, a sua importância, tá? Tanto os racionalistas como os empiristas vão trabalhar essa perspectiva da ética, tá bom? Então vamos lá. Ética faz relação àquilo que pode ser, que a gente pode distinguir. Olha só, fazendo uma análise empírica, nós podemos distinguir aquilo que é o certo e aquilo que é o errado, dizia Hume, tá? Então aí a figura faz um retrato sobre aquilo que nós entendemos como seria um ato certo ou um ato errado. Então é o campo da ética que vai possibilitar isso, que dela surge uma outra ciência que nós sabemos que estão de mãos dadas, que seria a ideia da moral, que seria a aplicabilidade da ética, né? Eu tenho uma consciência ética e depois eu aplico na sociedade de forma prática, que seria o campo da moral. Então a figura retrata essa ideia de que é pela ética e vamos distinguir entre um ato moral correto e um ato imoral e incorreto, beleza? Vamos continuar aqui. Existe diferença entre ética e a moral? Sim, nós já sabemos que existe essa diferença. Ética é uma virtude, tá? E moral seria o conjunto de valores, seria a prática, né? O campo da ética pautada na racionalidade e o campo da moral, a partir dessas ideias racionais, eu as transformo em regras de convivência, regras para vivermos de forma adequada dentro da nossa sociedade. Por isso diz que moral é esse conjunto de valores que orientam os nossos comportamentos, né, perante essa esfera social, tá? Beleza. No seu livro, o Tratado sobre a Natureza Humana, Hume vai trabalhar um pouquinho, vai destrinchar o que ele entende, o que ele entende por ética. Então vamos fazer uma leitura desse texto que é bem simples, bem prático. Diz assim, olha, defende a essência a ciência pelas vias da experimentação e a percepção como fundadora das ideias e consciência ética, pretendendo assim tirar conclusões sobre as ações do cérebro. O que isso quer dizer? Olha, a ética, diferente dos racionalistas, para Hume, não está pautada nas questões racionais, mas está pautada onde? Nas percepções, naquilo que vocês vão encontrar no livro de sentimentos, tá? Vocês grifam nessa palavra sentimentos. O que é o sentimento? São as percepções, tá? Aquilo que eu entendo na prática, que eu percebo até pelos meus sentidos, tá? Então a ética para Hume não é só virtude de ideias, mas ela é percepções, então ela está no campo prático. Então a ética ela está no campo prático, ela se confunde aqui com moral, segundo o nosso amigo Hume. Tá? Numa visão mais abrangente, aristotélica sobre ética, nós já entendemos que está no campo da virtude, as ideias, e depois no campo da moralidade, a justiça, que seria a prática. Para Hume não, ela se concretiza somente de fato a partir
da prática, a partir do campo do ato moral. Por isso dá a percepção como formadora de ideias e consciência ética. Eu tenho ideias, aí depois eu as ponho em prática. Então lá no livro vai trabalhar assim, olha, Hume faz uma defesa de uma moral não fundamentada na razão, tá? Mas no sentimento, pois considerava que as paixões são quem determinam a vontade e não a razão. O ato moral, ela depende de uma atitude, né? Só posso dizer que é imoral a partir do momento que você pratica o ato, tá? Então, para Hume, ética está no campo da experimentação, está no campo do ato, do sentimento, das paixões, da minha atitude em si, tá? É isso que está dizendo, tá? É diferente lá de Aristóteles, Platão e Sócrates, tá? Que está no campo da virtude, do intelecto, da racionalidade. Ele me disse que não é só pela racionalidade, é pela racionalidade, sim, mas de baixo teor e principalmente pelas experiências, pelas práticas das minhas ações cotidianas. Então tá aí, olha. Deu grande relevo à história. Não há história de fatos, mas sim as nossas observações sobre os móveis, né? Os móveis habituais da ação e da conduta humana. Então, como é que eu posso dizer que algo pode estar no campo da moralidade ou imoralidade se eu ainda não fiz o ato? Só dizer que eu vou fazer algo errado não é considerado por Hume uma inversão de valores, tá? Eu vou matar alguém, estou sendo ético? Nem está sendo ético nem antiético. Está no campo só da ideia, não se concretizou, então não está nenhum nem no outro, entenderam? Agora quando eu digo eu vou matar alguém e pratico o ato, aí sim, essa pessoa quebrou a ética, quebrou a moralidade, tá? Porque ela se concretiza, segundo o nosso pensador, a partir das paixões, isto é, a partir das obras, da tua atitude prática. Você foi lá, pensou e executou. Pronto, você cometeu um crime, um ato imoral, um ato antiético, tá? É isso que quer dizer nessa no segundo esclarecimento aí, né? A ação da conduta humana. Outro elemento diz assim: a humanidade é mais ou menos a mesma em todas as épocas e lugares, né? Isso é uma certeza. Só mudamos o período histórico, mas os fatos, guerras, tá? A essência da guerra é a mesma, destruição em qualquer período histórico, tanto lá no século 11, 12, 13, 14 até o século 21, tá? A ideia é a mesma. Agora mudam as formas de fazer guerra, né? Ou as ideias, ou o porquê de uma guerra, mas a essência do ato é o mesmo desde sempre. Então as condutas humanas são as mesmas. O pensamento pode ser moral e imoral, eles são os mesmos desde o princípio. Então, o que vai mudar é a técnica, de que forma. Antes se fazia guerra com espadas e lanças, hoje são mísseis teleguiados, né? O cara tá em casa, vai matar o outro lá na China, tá? Então, mudou a tecnologia, né? Mas tudo nessa questão da guerra é imoral, né? É um ato imoral, é um ato antiético. Hume ressalta que a conduta nem sempre está de acordo com a virtude. É aquela questão que eu coloquei para vocês, né? Por exemplo, eu penso em fazer algo ruim, mas não faço. Beleza, não fiz. Estou sendo considerado uma pessoa ética? Sim. Eu só pensei, mas não fiz, não pratiquei, então eu ainda sou considerado uma pessoa ética e moral, tá? Ou eu digo que faço, eu pego a ideia, né? Eu vou fazer o bem, eu vou fazer a coisa correta.
Aí chega na prática eu faço o contrário. Entro na corrupção. E aí? Então, estou sendo a pessoa imoral? Estou. Tá? Eu disse uma coisa e não fiz. Tá? Eu disse que ia fazer o bem, mas acabei me corrompendo. Então, eu estou sendo imoral? Estou sendo imoral. Porque o que importa é a prática, a praticidade do ato. Tá? Os sentimentos, as paixões. Só as ideias em si não se concretizam. Tá? Que nem aquela ideia de fé. A ideia do pecado, aliás, a ideia do pecado, né? Eu penso em cometer um pecado. Só pensar no pecado já é um erro, já é pecado? Para Hume, não. Você não cometeu o ato, tá? Agora, eu penso no fazer o erro, o pecado, e cometo o pecado, aí estou sendo imoral? Sim, agora estou sendo imoral. Porque eu pensei e pratiquei. Então, as duas coisas se complementam. Então, só pensar em atos ruins ou só pensar em atos bons não faz um ser imoral ou um ser moral. Deu para entender? Beleza, tá? Os atos de corrupção no poder público, só pensar em ser corrupto não quer dizer que eu vou ser corrupto, né? Ou eu digo que não vou ser corrupto e acabo sendo corrupto, isso já é corrupção, isso já é um ato imoral. Só pensar, não, tá? Mas praticar, sim, beleza? A prática dos vícios. Prática dos vícios é aquilo que a gente entende como soberba, egocentrismo, né? O egoísmo, o etnocentrismo, né? O racismo, tudo isso são vícios que parece que está enraizado na cabeça das pessoas e as pessoas não largam esses fatos, esses fenômenos, tá? Pensa... na minha mente, não gosto de, por exemplo, sou altamente preconceituoso, não gosto de pessoas, não gosto de negros, por exemplo, só penso. Mas no ato, eu faço o contrário, eu vou lá e respeito a pessoa que é negra e tal. Estou sendo imoral? Não. Para Hume, não. Para Hume, não. Tá? O que me caracteriza como ser antiética e moral é eu pensar e principalmente praticar, tá? É aquilo que ele diz lá no livro, tá? O ato moral é o juízo de valor, tá? Um juízo de valor que vai me direcionar a uma ação, tá? Se não ocorrer a ação, tá? Não posso ser considerado um ser antiético e imoral. É uma zoadinha aí, mas vocês ignorem, tá bom? Moral e ética andam de mãos dadas, sim, tá? Nós já sabemos que a ideia de ética e o ato moral andam de mãos dadas. Mas em Hume, quem é o principal aqui? A moral, né? O ato em si, beleza? No centro da ética aparece o dever, né? A obrigação, né? A moral seria a conduta correta, né? Eu tenho a ideia do dever, na questão do meu pensamento, não posso deixar de pensar, porém eu vou atingir a minha ação a partir de uma conduta, beleza? Aí eu coloquei um exemplo aí, né? Para os muçulmanos é honroso ter mais de uma esposa, né? Já os países católicos ocidentais já pregam isso ao contrário, né? Nós vamos trabalhar isso na instituição chamada família, tá? Por exemplo, para nós ocidentais, basta ter uma esposa ou um esposo. Para a cultura muçulmana ou hinduísta, o homem pode ter várias mulheres. Isso é eticamente aceitável. Na nossa cultura, não. Por isso que as virtudes e as ações derivam de acordo com o período histórico, com a cultura em si. Beleza? Para Hume, o ato moral requer juízo de valor, de bem e o mal, né? Eu penso o que é o bem e penso o que é o mal, tá? É aquela questão, só vou ser considerado mal se eu fizer o mal, só vou ser considerado a pessoa do bem se eu praticar o bem. Isso que ele chama, tá lá no livro de vocês, chamado o senso ou a consciência moral. Se não me engano, tá lá no livro de vocês, tá? Se não tiver, só lamento, tá? Mas eu acho que deve estar no livro de vocês, né? A ideia da consciência moral. Diz assim, ó, o conceitozinho aí, ó. Muitas vezes sentimos indignação diante da injustiça, assim como também sentimos responsabilidade quando ficamos
sabendo sobre a pobreza ou a miséria ou a miséria. E então participamos de campanhas, colaboramos em situações de precariedade no ato de solidariedade. Isso é a ideia da consciência, do senso da consciência moral. Eu absorvo a ideia do que seja correto e o incorreto, aí eu vou fazer a análise. A razão vai trabalhar esse aspecto, que está vinculado àquela questão dos juízos de valor, né? Lembram a ideia dos juízos, né? Vontade, juízo de valor, realidade, tá? Então a ideia do juízo de valor, vou começar a julgar, ou fazer aqui a balança funcionar, né? Pré-julgar o que é o correto, o que é o incorreto, tá? Aí uma vez que eu faço essa peneiragem, vou dizer, de fato acontece injustiças. A pobreza é uma injustiça? É. A indiferença é uma injustiça? É. O preconceito é injustiça? É. E uma vez que eu tenho essa consciência moral já abastecida, né, pela a questão dos juízos de valor, né, e ratificado pelo juízo da realidade, né, que vai fazer a avaliação de fato do ato, eu vou me indignar com aquilo que seja injustiça, como por exemplo o roubo do dinheiro que era para saúde, o roubo do dinheiro que era para comprar aparelhos, comprar o material para os médicos, né, para se proteger do coronavírus e tal. Aí o cara desviou. Como é que eu sei que isso é injustiça? Porque eu já tenho a consciência do ato moral. Tá? O que eu vou fazer? Vou começar a pesquisar, começar a investigar e, se for possível, denunciar os atos de corrupção. Aí eu estou sendo uma pessoa altamente ética e moral. Não devo me conformar. Agora, se eu vejo que há injustiças e eu só fico indignado, eu fico chateado, a galera só rouba, aí só cruzo os braços e pronto. Não faço nada. Eu estou sendo uma pessoa imoral, antiética? Segundo os nossos outros pensadores, Aristóteles, Platão, sim. É a ideia do comodismo. Mas para Hume não, né? Engraçado, né? Para Hume não. Tá? Por que não? Porque eu sei que é injustiça e eu não faço nada, pronto. Eu fico ali, aquela ideia da coluna do meio, né? Eu fico no meio centralizado, eu não me afirmo para nada. Engraçado que para Hume não, né? Não é para vocês concordarem, porque eu não concordo com ele nesse aspecto, tá, galera? Uma vez que eu não denuncio, eu estou sendo corrupto quanto tal. Tá? Mas para Hume isso não gira em torno de ser uma pessoa imoral, né? Não é meio esquisito, né, de ver, porque para ele, como já falei, tem que praticar o ato em si, né? Não é só pensar, mas tem que exercer de fato. Beleza. Aí vamos ter alguns exemplos sobre alguns atos de corrupção, né? O jeitinho brasileiro, né? Será que é ético o jeitinho brasileiro? Vamos ver lá quais são esses aí. Olha aí, ó, galera. Corruptos, né? Vamos lá, a Dona Maria. Dona Maria joga o papel da menta lá no chão. Ainda disse, mas isso é uma pequenininha, partidinha pequenininha, não vai fazer diferença nenhuma. Vai, Dona Maria, vai poluir o meio ambiente. É um ato de corrupção. Está agredindo o meio ambiente, né? Isso vai entupir milhares, todo mundo fizer isso, milhões de pessoas fizerem isso, vai entupir os bueiros, a água não vai escorrer e vai ser aquele caos. Vai acontecer o que acontece lá na frente da escola, né? Muita sujeira acaba, né, alagando tudo, né? E além de ser um crime ambiental. O Chico diz o seguinte: estacione vaga preferencial. Aí ainda vai dizer assim, mas é rapidinho, eu vou só ali e volto, vou pagar a conta de voto. Chico, é errado, é um ato de corrupção. Eles estão praticando, viu? Eles pensaram, têm consciência de erro e praticaram, né? Como diz Hume, né? É rapidinho, não é rapidinho, não importa se dura um segundo. Você está estacionando em um lugar errado, que não é para você, é uma pessoa que precisa.
tá? Seu João, o João fura a fila na balada. Aqui é na balada, mas pode ser na lotérica, pode ser lá no banco, enfim, você viu alguém, dá lá a tua conta, pô, pagar, né? Isso é um ato de corrupção? Isso é um ato de corrupção também. Você está sendo desonesto com os outros que estão na fila. Parece umas coisas bobas, né? Mas você começa assim, com as coisas bobas. Porque corrupção é tirar proveito, tá? Corrupção é tirar proveito sobre algo ou alguém. Então você está tirando proveito, né? A galera pode ficar indignada com você. Então não façam isso, viu? O Toinho, aí aqui o Toinho já é mais passado na casca do alho, como diz, né? O Toinho desvia dinheiro público para sua conta na Suíça, né? O Toinho já é mais espertalhão, né? Mas é um ato de corrupção, é grotesco, né? Rouba milhões. Então, galera, existe o maior e o menor? Não, não existe o maior e o menor. Tudo são atos de corrupção. Tudo são imorais, porque são experiências práticas. Tá? Dizia nosso autor David Hume. São experiências concretizadas. Então, são atos imorais. Tá? A consciência moral é você perceber que isso é errado. Tá? E não pratique o ato errado, beleza? Isso é a ideia da consciência moral. Essas pessoas até podem ter a consciência moral, mas porém fazem o contrário. Por isso que ele diz que a razão, a capacidade racional, ela tem pouca influência sobre nós. Porque o que tem mais influência sobre nós é os nossos atos, é as nossas paixões. Porque às vezes eu sei que é o errado, tenho consciência. Mas por que às vezes ainda continuo errando, mesmo sabendo que está errado, né? Então é isso que David Hume trabalha, tá? Às vezes as experiências, os atos, os sentidos, as paixões, eles nos dominam. Outra coisa, outro exemplo aí, galera, seria a multa. O cara tá gritando, tá na passeata contra a corrupção. Aí ele estaciona no lugar errado, o guarda vem multar e ele quer subornar o cara, né? O cara tem consciência, tem consciência do que é corrupção e tá agindo de forma corrupta, corrompendo o agente público, né? E outros nossos deputados, senadores, presidentes, governadores, prefeitos e etc., e vereadores, né, pegam a máquina pública e giram em torno dos seus próprios benefícios. Não estão nem aí para o bem social, para o bem coletivo, né? A questão da corrupção do colarinho branco, né? Beleza, galera. Que essas imagens dá para entender, né, a praticidade do que seria ético e antiético. Aqui nós vimos somente as práticas antiéticas, né? Beleza. Aí uma atitude antiética, né? Acho que esse cara é alcoólatra, né? Que tanta coisa vai pegar a bebida, né? É uma atitude que infringe uma norma, né? Um padrão. Poderia ser outra coisa, enfim. Né? E algumas questões para nós resolvermos. Tá aí, olha, algumas questões mais problemáticas sobre ética e moral para vocês responderem. Próxima aula, até a próxima aula. Em nossas ações cotidianas, estamos sempre diante de problemas tipo, vamos lá, primeira questão. Devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões que eu posso mentir? O que vocês acham? Segunda, será correto tomar tal atitude? Tá. Eu penso numa atitude, eu digo, pode ser errada, mas mesmo assim eu quero fazer. E aí, o que você acha? É correto tomar essa atitude? Mas aí eu sei que é errado, aí eu sei sofrer as consequências, eu vou saber lidar com as responsabilidades. O que tu acha? Não é melhor evitar um problema? O que você acha? Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de vida? O que vocês acham disso aí? Tá meio, né, bico de sinuca aí para vocês. Existe alguma ocasião que seria correto atravessar o sinal de trânsito vermelho? Tem algum fator que eu possa atravessar o sinal vermelho? Não sei, existe? Porque o vermelho é parar, né? Pare. Tá? O que vocês acham? E a nossa última questão:
Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens? O que é que vocês acham? Eles podem ser condenados, estão numa guerra, eles vão matar ou morrer. Eles podem ser moralmente condenados como seres imorais, segundo o nosso amigo David Hilmer? O que é que vocês acham? Tá? Responda essas questões. Tá? Até a nossa próxima aula e desejo para vocês essa gravura aí que diz o seguinte: ética e responsabilidade social. Ser ético é ter responsabilidade social. Beleza? Entenderam? Então, valeu, turma. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.